lá e aperte o sininho, como fala o professor Saulo, né? Para você receber as notificações. Tá joia? Professores, fiquem à vontade. Boa tarde, boa aula. Liga seu microfone, Jana. Oi, Charles, compartilha os slides aí, acho que Jana vai começar. Janaína falou que ia tentar compartilhar por lá. Beleza. Mexe com o mouse na tela, Janaína, que aparece o microfonezinho para você ativar na barra inferior. Isso. Foi, agora deu. Agora foi. Você conseguiu? Pode mandar compartilhar os slides, tá? Vou tentar aqui. Vamos ver se dá certo. Apresentar agora. Apresentar agora. Tela inteira. Guia do Chrome? Não. Tela inteira. Tela inteira. Vai aparecer uma telazinha menor na sua área de trabalho. E aí você seleciona ela e vai em compartilhar. Eita! Penei aqui, Charles. Manda recompartilhar de novo. Mesmo processo. O negócio aqui não tá achando o arquivo. Peraí. Mas cadê os slides seu? Não tá aberto Tá aqui. Ai, peraí. Vou abrir agora. Gente, que calor é esse? Efeito estufa tá tenso. Pronto, agora vai. Já tá apresentando, já. Já tá? Para mim não tá aparecendo, não. Não, mas você precisa abrir os slides aí que já tá aparecendo pra gente aqui. Tá todo mundo aparecendo já? Pode clicar nos slides, eu tô vendo sua área de trabalho. Então tá bom. Tá certinho aí, né? Sim. Gente, meu nome é Janaína, para quem não me conhece, eu sou professora de física, sou formada em engenharia ambiental e licenciada em física. A gente escolheu um tema bem atual, que está sendo muito comentado aí nas redes sociais, TV, que são as queimadas que estão ocorrendo nos biomas brasileiros. Teve essa aí do Pantanal, que foi a última, né? Princípio do ano também teve da queimada da floresta amazônica. E a gente escolheu esse tema para falar para vocês hoje. A princípio, o que a gente tem que saber? A gente tem que aprender alguns conceitos antes de entrar em qualquer
em qualquer assunto. Então, a gente vai apresentar para vocês qual o conceito de queimada e o conceito de incêndio. O que são as queimadas? As queimadas, ela é uma prática ocupada, uma prática agrícola, que ocorre em todo o Brasil e todo o mundo. Então, o que acontece? O fazendeiro pega e vai ali queimar a sua área para ou plantar novamente ou colocar gado. Então, por que ela é usada? Ela é usada porque o custo dela é bem baixo e a rapidez com que ela ocorre. Então, ela é uma ferramenta para limpeza e fertilização desse solo. Estão escutando aí, gente? Tudo certo, né? Beleza. Tranquilo. E qual que é a diferença do incêndio? O incêndio, ele vai... Aí a gente tem primeiro as queimadas, né? Que são as queimadas naturais. Como são as queimadas naturais? Aquela que ocorre pela própria natureza. Então, por exemplo, um raio cai sobre a terra, ela vai provocar um incêndio. Esse é uma queimada natural. Já a queimada artificial, ela é provocada pelo homem. E quais são? Por exemplo, você está ali e você acende uma fogueira. Aí essa fogueira se alastra, ou você joga uma bituca de cigarro, ou até mesmo a queimada artificial, que ela é provocada justamente para limpar um campo. Ela é uma queimada artificial. Já o incêndio, o que é o incêndio? O termo incêndio, ele caracteriza a queima descontrolada causada por diferentes impactos para o meio ambiente, assim como a sociedade. Então, o incêndio, ele é uma queimada descontrolada. E é esse que é o problema. Quando chega no incêndio que está o problema. Essas queimadas, gente, elas são permitidas hoje no Brasil. Por lei, a queimada ela é permitida. Você tem que pedir uma autorização, o fazendeiro vai lá, pede essa autorização e faz a queimada. O problema é quando isso se alastra de uma forma desordenada. As queimadas, elas são permitidas nas áreas rurais. Área urbana não é permitida queimada. Se você tiver um vizinho que está lá queimando lixo, é proibido, não pode, é sujeito a multa. Então, você pode ir lá reclamar. Já na zona rural, ela é permitida de forma controlada. Então, essas queimadas aí, elas estão ocorrendo em vários biomas brasileiros, né? Então, para a gente entender um pouco como que ocorre isso no Brasil, a gente tem que entrar e explicar para vocês um pouco sobre os biomas brasileiros, que a Lucinéia vai falar aí para a gente um pouco, né, Néia? Néia? Vou desligar do seu aí, claro. Como é que é, Néia? Continua compartilhando o seu, por favor. Continua compartilhando o seu, por favor. Certinho? Beleza. Pessoal, nós estamos falando um pouquinho, deixa eu ligar minha câmera aqui, com vocês sobre os biomas brasileiros. Como a Janaína já colocou muito bem sobre queimadas, né? Tá um tema que está muito em alta. Então, essas queimadas, elas afetam quem? Né? Nosso meio ambiente e afetam nossos biomas, tá? Então, vou estar falando com vocês um pouquinho sobre os biomas. O que são biomas? O bioma ele significa um conjunto de ecossistemas interligados, tá? Então, os ecossistemas, eles são formados pelos seres vivos e não vivos que estejam ali num determinado ambiente, certo? Biomas também podem ser definidos como grandes espaços geográficos que compartilham das mesmas características físicas, biológicas, tá? Climáticas. Então, tem grande influência aí do clima também, os biomas, né? Não só os brasileiros, os biomas de maneira geral. Existe ainda um grande número de espécies de plantas e animais, tá? Nossos biomas são riquíssimos em fauna e flora, em espécies, né, de animais e de por aí, tá? Pode passar, Jana, por favor.
Janaína? Passei, né? Não foi, não? No Brasil, foi. Agora foi. No Brasil, nós temos aí 6 biomas, segundo o IBGE. Tá? Quais são esses biomas? Nós temos a Amazônia, destacada em verde aí, ocupando 40% da área, né? 40 não, praticamente 100% da área do Brasil, tá? Que é 49% da área do território brasileiro. Temos aí o Cerrado, mais no centro aí, laranja, a Caatinga, temos a Mata Atlântica, inclusive é o nosso bioma, né? É o que Carlos Chagas fica aí no bioma Mata Atlântica. Temos o Pampa e o Pantanal. Então, temos 6 biomas aí. Pode passar, Jana, por favor. Esses biomas e qual a área, né, do Brasil que eles ocupam. Oi. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Pode falar, Manu. Como Neia falou, À vontade. Como Neia falou, o nosso bioma é Mata Atlântica. Carlos Chagas hoje, eu acho que tem, se não me engano, 0,4% só de Mata Atlântica aqui, viu? O resto nós desmatamos tudo. Obrigada, né? Nada, pode ficar à vontade, viu? Do território brasileiro, eu já citei aqui, a Amazônia ela já ocupa aí 49,29% do território brasileiro. Então, praticamente metade do Brasil, né, é o bioma Mata Atlântica. Depois, segundo aí, o Cerrado, com 23,95% do território brasileiro. Depois, Mata Atlântica, a nossa aí, né, 13,04% do território brasileiro. Em quarto, Caatinga, com 9,92%, quase 10% aí. Depois, o Pampa, Pampa é bem pouco aí, que fica só lá no Rio Grande do Sul, né? Bem pouquinho aí, 2,07%. E por último, o Pantanal, que ocupa uma área bem pequena, mas não importante, tá? Inclusive, nós vamos estar falando mais sobre o Pantanal aí, porque é o bioma que mais está sofrendo agora, né? As queimadas aí. Pode passar, Jana? O primeiro bioma que nós iremos falar aí um pouquinho é sobre o bioma Amazônia, tá? O bioma Amazônia, só um minutinho aqui. O bioma Amazônia, ele abrange uma grande diversidade, ou a maior diversidade, podemos até dizer, tá? Do mundo. E abriga também a maior bacia hidrográfica. Só para vocês terem ideia, 20% da água doce do planeta se encontra na bacia hidrográfica Amazônia. Ele não é um bioma totalmente brasileiro, ele é de outros países aí, como Bolívia, Colômbia, Equador, tá? A Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Mas me parece que do total, 40% é no Brasil. Acho que é esse dado aí, 40% disso mesmo. 40% é no Brasil, tá? Ele tem uma área total de 6,9 milhões de quilômetros quadrados. Área dele no Brasil é 4 milhões e 196 mil, tá, de quilômetros quadrados, segundo o IBGE. E quais os estados brasileiros que o bioma Amazônia abrange? O Acre, Amapá, Amazônia, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Tá? Pode passar aí, Jana. Bem, ele compreende uma área no qual se encontra a maior diversidade de floresta tropical do mundo. A Amazônia, né, o bioma Amazônia é riquíssimo. Pena que tem sofrido demais com a ação, tá, antrópica do homem aí no caso, né? Porque com desmatamento, com queimadas, é a maior diversidade do mundo se encontra na Amazônia, pode dizer assim. A fauna, ela é representada, o que tem lá na Amazônia? Boto, onça, tá? Ararazu,
Isso aqui é apenas simbólico, porque a riqueza de lá é tamanha. Então, existem muitos, inúmeros, né, animais aí, tatu, ararazu, cascavel, jararaca, tem inúmeras serpentes, né? É bem, digamos que o da fauna lá seja o teu boto cor-de-rosa, né, que a gente vê falar muito, e a onça pintada, mas existem números aí. A flora, ela é constituída, a flora ela é constituída por aproximadamente 30 mil espécies. Então, nós temos aí na América Latina aproximadamente 100 mil. Dessas 100 mil, 30 mil se encontra só na Amazônia. Ou seja, 30%, né? 30% da flora da América Latina se encontra aqui na Amazônia. Pode passar, Jana. Vocês querem completar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Completar alguma coisa aí, Jana? Pode ficar à vontade. O clima lá é quente, né? Chove bastante na Amazônia, principalmente porque é uma floresta tropical, da qual as plantas também transpiram muito, são plantas, são árvores, né, grandes. Então tem chuva todo dia, então, né? Todo dia à tarde. Diz que quando eles vão marcar alguma coisa, eles falam assim, vamos marcar 5 horas depois da chuva. Aí a floresta amazônica, ela também, ela é a região que gera chuva para todo o Brasil, né? Eles chamam de rios flutuantes. Exatamente. Então, o que acontece? Com todo esse desmatamento lá na Amazônia, ele influencia todos os ecossistemas do Brasil. Se você desmata a Amazônia, você acaba com a chuva de todo o Brasil. Então, é uma questão muito delicada, né? Então, todos os ecossistemas, todos os biomas são interligados um ao outro. Se você prejudica um, você está prejudicando todos. Tá? Deixa eu voltar lá. Como é que eu volto? Aqui. Na realidade, né, Jânia? A gente fala muito em água, gente, mas a quantidade maior de água está nesses rios flutuantes, né? São rios aéreos, né? Não é a água líquida, e sim está aí um rio. Rio flutuante é as nuvens, né, que geram as chuvas. E a Amazônia é que manda todo esse rio, toda essa água aqui para gente. Por ocupar, né, praticamente metade do nosso país, então, né, podemos dizer que lá se forma justamente a maior parte desses rios flutuantes, também parece que usa o termo voadores, e ele acaba se deslocando. Eu estava sentindo que esses rios voadores, essas nuvens, no caso, elas batem na cordilheira, né, que tem uma altitude muito elevada aí, e acaba se deslocando, então, vindo para toda essa região do Brasil, essa outra região que não é o bioma Mata Atlântica, como vocês falaram aí. Então, assim, tem muita influência interligado. Essa interligação com o que está acontecendo no Pantanal. Aí pode continuar, Neia? Beleza. Aí, o Cerrado agora, né? Vamos lá falar um pouquinho do Cerrado. Vou passar no meu aqui. O Cerrado, área de fito e biogeográfico do Brasil, caracteriza-se especialmente pelo bioma savana. Ele é considerado savana, né, brasileiro, porque são formados, o Cerrado, ele é formado por gramíneas, né, e com arbustos espalhados, não é uma floresta, não tem aquele monte de árvore grande, tudo junto ali. Então, as árvores de lá, geralmente o porte é menor e são mais espaçadas, tá? Então, se assemelha a uma savana, por isso que eles chamam de savana brasileira aí. A palavra cerrado, ela pode ser usada em 3 sentidos. Esses sentidos, eles falam o seguinte, que o primeiro, ele é relacionado à parte florista, né? A parte das plantas, das flores aí do cerrado. O segundo, leva em consideração os grupos taxonômicos dessas plantas. E o terceiro, leva em consideração o domínio biológico, tá? E fitogeográfico, ou seja, o relevo, o clima do cerrado aí.
Deixa eu voltar aqui. Ocupam a área de mais de 2 milhões, né? O meu tá pequenininho aqui, não tô enxergando direito. Isso, 2 milhões de quilômetros quadrados. Obrigada. Que nós já falamos, né? O bioma, ele se assemelha à savana, tá? Também. Eles ocupam parte da América do Sul, países como Brasil, Bolívia e Paraguai, ok? A fauna dele é riquíssima. Tá falando da fauna no próximo? Me perdi aqui, só um minutinho. Pode passar aí, Jana. Não, o próximo já é Caatinga, é esse aqui. Isso. Não, é esse aí, porque eu não tinha visto se eu tinha passado, não. Ah, tá. Isso. Ele é o segundo maior bioma, nós já falamos lá naqueles, né, no mapa. Ele é o segundo maior bioma aí do Brasil e da América Latina também, tá? Sua fauna, ela é representada principalmente por onça pintada, lobo-guará, veado campeiro, ema, o tamanduá-bandeira, dentre outros aí. Tá? Em relação à flora, pode-se dizer, segundo os estudiosos, que tem aproximadamente 10 mil espécies, tá, de vegetais que já passaram por identificação. Vai muito além disso, tá? Porque o número de espécies identificadas, às vezes, significa muito pouco em relação ao número de espécies existentes, tá? A vegetação do cerrado, geralmente são árvores retorcidas, tá? Os troncos retorcidos e tortuosos e raízes profundas. Os estudiosos até falam que o cerrado, ele é um bioma de cabeça para baixo, tá? Porque tem muita coisa no subsolo, tá? É um bioma, digamos aí, adaptado para queimadas, tá? Por ter muita parte das plantas debaixo do solo, ele acaba tendo, os troncos têm uma casca bem grossa, então muita vegetação do cerrado, ela resiste aí a queimadas. Está mais sobre isso aí, Jana? É isso mesmo, né? Sim, as queimadas no cerrado, elas acontecem naturalmente, né? E a vegetação lá, ela se recompõe a essas queimadas muito fácil. Eles dizem que no cerrado é necessário ter essas queimadas para se recompor, né? O problema talvez seria o desordenado, mas no cerrado isso ocorre normalmente. E eles se adaptaram a essas queimadas, né? Porque lá é muito seco e tal, o clima mais seco. Por ser bem seco também, essas raízes, como eu já disse, tem muita parte da vegetação embaixo do solo, então no subsolo. As raízes das plantas do cerrado são bem profundas, justamente uma adaptação para que elas possam respirar. Se fosse bem superficial, por ser muito seco, então elas morreriam facilmente. Essas raízes profundas, pode-se dizer que é uma adaptação, tá? Para que possam pegar a água essa seca e tentar pegar exatamente, né, do subsolo, do lençol frear. Exatamente. Lá tem estações bem definidas, tá? Um inverno seco e um verão mais chuvoso. O clima é tropical, beleza? Agora a nossa caatinga aí. A caatinga, segundo alguns estudiosos, ele é um bioma exclusivamente brasileiro. O único no caso aí, né? Que só o Brasil tem, tá? Ele recebe esse nome significa floresta branca, por ficar com um tom bem branco, onde a vegetação perde todas as folhas, tá? É uma adaptação também, tá? Bem tensa na caatinga, bem mais aí que no cerrado, tá? Por ser um bioma exclusivamente brasileiro, tem muitas espécies endêmicas de lá, ou seja, que só são encontradas lá, só nesse bioma, tá? Na caatinga. Pode passar aí.
É um bioma bem quente, né? Apresenta aí baixos índices pluviométricos, então chove muito pouco, tá? Oi, gente. Eu esqueci de falar das espécies da fauna e da flora aqui, Ana. Oi. Cineia, Oi, tô Charles. com uma dúvida. Oi. Você, Janaína, e Malu, e Angélica e Genivaldo, acho que podem me responder. O Sim. TEIU só tem na Caatinga em climas de semiárido, né? Vocês conhecem o TEIU, não O conhecem? TU tem aqui também, Charles. E aqui é Mata Atlântica, Tem na né? nossa região. Ah, tá. Mas o TEIU, então tá. Outra Tem na pergunta. nossa região. O TEIU, Tem na nossa região e é Mata o Atlântica. TEIU é típico brasileiro? Ou encontra ele em outros países? Sei, sinceramente. Posso até pesquisar, mas não Eu também não sei te responder, sei que ele é Charles. tipo. Ele é um lagarto, Oi? ele é um lagarto que não é só da Caatinga, ele tem também na Mata Atlântica. Mas eu acho que ele Vou olhar é aqui agora. um animal nosso aqui, viu? Existem outros bem parecidos, mas que não seria esse dessa mesma espécie, desse mesmo que nós temos aqui, tá? Porque esses lagartos, eles aparecem muito, né? Muito mais em clima seco, né? Mas nós temos ele aqui Eu não sei. mas na Mata Atlântica ele existe. É porque, na verdade, Carlos Chagas é uma região de Mata Atlântica, mas ela foi tão devastada que ela está num processo de desertificação. Então, a gente está num processo que o solo está ficando seco, o clima está ficando seco. Então, daqui uns dias, não pode se dizer que isso aqui é Mata Atlântica mais. Outra característica. É o que eu falei no início. Nós só temos 0,4% da nossa Então, Mata Atlântica aqui. É complicado, porque aqui é um bioma Mata Atlântica, mas não temos. E outra característica da nossa região. Outra característica da nossa região, gente, é que a gente está bem próximo, que é o Vale do Jequitinhonha, né? É constatado aí por várias pesquisas que o Vale do Jequitinhonha vai virar deserto daqui a um tempinho. Está em processo de desertificação. Sim, Isso nós aí, não né? temos mais Mata E Atlântica. Charles Chagas está quase chegando lá também, viu? Pois é. É porque a Mata Atlântica ela foi todinha destruída aqui, né, gente? E, assim, foi destruída para ter criação de gado, né? Então, é outro problema que a gente tem. Gado pisoteando no solo. Desertificação na certa. Agora é impressionante. Eu frequentei uma cidade do Vale do Jequitinhonha aqui por um período em 2014. Gente, eu dormi lá algumas vezes e tal. É impressionante. De dia o calor é intenso. E de noite o frio é intenso, é clima de deserto o negócio. Isso é clima de deserto. Porque nada consegue prosperar num clima desse, né? Dia muito sol e à noite muito frio. Então, já está virando deserto. Ali próximo de Araçuaí, aquela região ali, quando você passa ali, Itinga, Araçuaí, Chapada do Norte, Coronel Murta, tá tudo assim. Tá tenso. Charles, respondendo sua pergunta aí, né, ele é um lagarto comum no Brasil, mas pode ser encontrado aí em outros lugares, como, por exemplo, na Argentina. Tá? Ele habita no cerrado, o principal dele é o cerrado, ir até a Caatinga, mas também habita florestas, segundo aqui, locais mais úmidos, como florestas. Isso aí eu não sabia, achava sempre que o TEIU era de clima árido, né? Daqui dessa região nossa que a gente vive aqui. Valeu, pessoal, pode continuar aí. Pelas estão adaptando. Charles, apesar de ser um lagarto que diz que tem uma carne muito saborosa, está em extinção. Então, não vamos comer TU, não. Por favor, vamos deixar eles viver lá quietinho. Não vamos matar, não. Nem TU, nem... A nossa região aqui tem muito, viu? Muito mesmo. E nós aqui, né, ainda nós temos, apesar da gente não ter uma grande quantidade de animais, ainda existe muita gente que caça esses animais. Caça o tatu, tá acabando todos os nossos peixes aí, só da região.
ela tá, né? Ela só existe na bacia, na bacia do Mucuri e como é que chama? Na outra ali, São Mateus. É a Piabanha, né? É a chamada vermelha. Isso, né? Não, aqui no Rio Mucuri é a vermelha, que só tem no Rio Mucuri. É a vermelha. Agora, no São Mateus, eu acho que tem um também que é tipo de lá só. Mas Caré, São né? Mateus, São Mateus. Mucuri, viu? A vermelha hoje existe em São Mateus e Rio Mucuri. Pelas pesquisas aqui, parece que o TU existe no mundo inteiro, não é isso? Mas provavelmente em outros lugares, Genivaldo, ele deve ter alguma mutação, né? Sim, aí eu vi aqui que tem o TU branco, um negócio assim. Ele muda daqui para Ásia e tal, tem essas diferenças aí. É um dos maiores lagartos do mundo, né? Completando aí, antes de entrar no bioma Mata Atlântica, não falei aí das espécies da fauna e da flora aí da Caatinga, tá? Segundo pesquisas, a fauna do bioma Caatinga é bem desconhecida ainda, tá? Ela é representada principalmente por plantas aí que possuem esses espinhos dessas plantas, significa adaptação, tá, das folhas das plantas, porque por ser muito seco, uma região muito seca, Caatinga, então, se ela tivesse folha, transpiraria mais e automaticamente perderia mais água. Então, os espinhos, por exemplo, o espinho é a folha do cacto, tá? Então, ali ele irá perder menos água, né? Irá ter mais água para si, para poder resistir mais aí o período de seca. As principais espécies aí da flora, tá? Da Caatinga, mandacaru, juazeiro, xique, tá? Umbu, entre outros aí. E a fauna aí, jiboia, ariranha azul, jacaré do papo amarelo, entre outros, e o cágado. O clima é bem semiárido, né? A vegetação também perde as folhas. Tem esses que já possuem espinho no lugar das folhas, como disse a vocês, uma adaptação, mas tem aqueles que possuem folhas e quando é na seca, perdem suas folhas, como uma maneira também de perder menos água aí, uma maneira de adaptação, tá? Para resistir à seca aí, ok? Pode passar, Jana. Mata Atlântica, nosso bioma, né? Ah, Mata Atlântica, peraí. Na verdade, você já tinha passado, eu pedi aqui. Não, eu que fiz aqui, ó, errado, Mata Atlântica. O meu tá Mata Atlântica aqui. Mata Atlântica ocupa cerca de 13% do território, tá? Bem diverso, porque ele pega desde a região do Brasil e vai até a região norte do Brasil. Então, o nosso Mata Atlântica aqui, por exemplo, na região de Carlos Chagas, é bem diferente da Mata Atlântica lá da região sul do Brasil, tá? Então, ele é considerado um bioma bem diverso aí no tipo de vegetação e até mesmo, tá, da fauna aí, dos animais, tá? A fauna do bioma Mata Atlântica é semelhante à do bioma Amazônia, tá? Bem semelhante. É composto por uma fauna aí, serpentes, tá? Onças, que mais? Micos, tamanduás, tucanos, jaguatiricas, mais algum, e bicho preguiça, entre outros, tá? Tem onça pintada, jaguatirica, o tipo de onça, né? Na floresta amazônica, na flora da Mata Atlântica, Amazônia, eu estou lá na Amazônia, eu voltei lá, tem aproximadamente aí 20 mil espécies de vegetais, tá? Mas vem sofrendo muito aí, como a Malu já disse, com desmatamento. Então, hoje a gente não tem praticamente mais nada do que existia aí há anos atrás, tá?
principalmente na Mata Atlântica existe aí o pau-brasil, né? E ela foi muito explorada aí, a nossa Mata Atlântica. Hoje já não é praticamente nada. Hoje A resta gente só tem que 8%. rodar muito. Oi, Jana? Hoje resta só 8% dela. Exatamente. O clima aqui é tropical úmido, né? Na Mata Atlântica. Pode passar aí, Jana. Eu acho que esse mês da Mata Atlântica. Da fauna e muitos animais foram extintos também, né? Devido a esse desmatamento, queimadas, que Jana vai falar, que o desmatamento é bem intenso na Mata Atlântica. Na Atlântica. O Pampa, ele está presente lá na região sul, né? Mais especificamente no Rio Grande do Sul. É um bioma que está presente em um estado só, tá? Então, pega aqui no Brasil, só pega o Rio Grande do Sul. Ele é bem diversificado, tá? A flora dele conta com aproximadamente 3.000 espécies de vegetais, com predominância de gramíneas. Então, o Pampa também recebe a nomeação de Campos Sulinos por se assemelhar a um campo, tá? Então, vegetação praticamente rasteira, e a predominância de vegetação rasteira, né? Ou gramíneas. Clima dele é temperado, chegam as temperaturas aproximadamente aí de temperatura média, digamos assim, de 19 graus, tá? A flora dele, podemos citar aí um exemplo, trevo nativo, grama tapete, babosa do campo, entre outras aí. E os animais, 40% das espécies que existem no Pampa é endêmico de lá, tá? Das espécies nós podemos citar aí a ema, perdi capau, João de Barro, o veado campeiro, entre outros aí. Priá, tá? Passagem. Agora o Pantanal, tá? Deixamos o Pantanal por último, porque nós vamos a sequência falando aí, né, do que está acontecendo no Pantanal. O Pantanal, ele representa o bioma aí com menor proporção no Brasil, mas não menos importante, tá? Ele é considerado uma planície alagada, ok? Na sua época de cheia, né? Alaga boa parte aí, tá? Do estado do Mato Grosso do Sul. Sua fauna apresenta característica em comum. O que é essa característica em comum? Ele não tem muito, como que eu digo, ele sofre influência dos outros biomas. Então, essa fauna dele sofre muita influência de outros biomas, não é aquela típico de lá, vem de outros biomas, tá? Se sentem caçados e acabam se abrigando no Pantanal. Ele como, sofre por influência exemplo, da Amazônia. Do Cerrado da Amazônia. Amazônia, Mata Atlântica. E um pouquinho da Mata Atlântica, mas bem pouco. A Mata Atlântica está um pouco longe. Isso. É mais Amazônia e Cerrado. Amazônia e Cerrado. Então, acabam, né, os mais que se abrigando aí nesse, por isso que é considerado uma fauna em comum. Eles acabam se abrigando no Pantanal, quando sofrem ameaças aí nesses outros biomas. Isso. Destacando aí para a fauna aí, o jacaré, arara azul, tuiuiu, tá? Entre outros aí. A flora conta com aproximadamente 2.000 espécies aí, né? Segundo o Brapa. Muitas dessas possuem fins medicinais, olha a régia, né? Temos outras aí. É representado principalmente pela orquídea, pela palmeira, pela figueira, tá? A Vitória régia é uma espécie bem típica do Pantanal, também encontrada na Amazônia, né? O clima lá é tropical, apresenta aí duas períodos aí, um de seca e um de chuva, tá? A temperatura fica em torno aí de 25 graus, uma média. Pode passar aí.
Esse é do gráfico, né? Esse é do gráfico, é um gráfico de crescimento da área de queimadas nos biomas, né? Do ano de 2019. Como que cresceu em cada bioma. Aí você vê aqui na floresta amazônica cresceu 68%, na Caatinga 118%, Cerrado 74%, Mata Atlântica 46%, Pampa 127% e Pantanal 573%. E o Pantanal, você vê que ele é o menor bioma que tem, né? É menos de 1%. E nessa última queimada que teve aí, já queimou 20% do Pantanal. Então, é muita coisa. Nossa. Né? Para a natureza se recompor, vai demorar muito tempo. E se continuar tendo essas queimadas consecutivamente, daqui a um tempo, vai prejudicar muito o ser humano, né? E os outros biomas também. Esse outro gráfico aqui, ele é do ano de agora, ele faz uma comparação entre o ano de 2019 e 2020. E os focos de incêndio em cada bioma. Você vê na Amazônia, em 2019, era 5.318 focos. Em 2020, 6.803. No Pantanal, 494 focos. Já em 2020, 1.684. No Cerrado, 5.346 em 2019. Em 2020, 5.663. Na Mata Atlântica, 1.712 em 2019. A Mata Atlântica deu uma diminuída, né? E 1.323 em 2020. Jana, a gente não pode falar que diminuiu, porque nós temos 3 meses ainda para acabar 2020, né? Sim, e agora verdade. Começa a seca mesmo. Agora que vai começar a seca. Na nossa região. Esse dado é até julho de 2020, né? Então, ainda tem muita coisa aí pela frente. Da Caatinga, 302. Em 2020 até julho, 265. E no Pampa, 2019, 222 e em 2020, 67. Agora, eu vou passar um videozinho para vocês que me chocou muito. Eu confesso para vocês que eu chorei, sabe? Quando eu estava vendo ele, fazendo algumas coisas assim. Mas, realmente, a gente tem que chocar. Essa é a intenção, né? É chocar para ver se as pessoas se sensibilizam. Aí, Charles, como é que eu faço aqui com esse vídeo? Você vai agora interromper a apresentação que você está fazendo. Interromper compartilhamento aí, ó, na sua frente. Eu tenho que copiar o link? Você tem que abrir o link no Chrome lá. Tá, peraí. Então, eu interrompo, né? Aí, compartilhamento. Isso, clique aí. Onde o seu mouse está? Não tá dando. Pode fechar? Clica fora. Fecha aí. Fechar é melhor. Aí você vai ter que interromper o compartilhamento aí. Isso, agora você vai lá de novo, né? Apresentar agora. Abre primeiro o vídeo no Chrome, tá? Tá. Ixi, como é que eu volto aqui, Jesus? O trem ficou na tela inteira. Aí, foi. Aí agora você vai lá no Meet de novo. Na tela onde está aberto o Meet. Vai lá em apresentar agora, clica, e aí você vai em uma guia do Chrome. Aí você escolhe a guia do YouTube, que está com o vídeo aberto.
Esse. Agora eu vou lá. Opa. Travou. Espera aí que eu vou abrir aqui. Apresentar agora. Tela inteira. Uma guia do Chrome. Aí você vai escolher a guia do vídeo que você abriu aí. Foi? Ainda não. Não? Ainda não. Vou compartilhar daqui, só um minuto. Você vai compartilhar aí? Vou, só um minutinho. Tá. Qual é o dos vídeos, Janaína? Que abriu uma playlist. Abrir uma playlist? Eu vou te mostrar aqui. Aqui, ó. Esse aqui, ó. O segundo. Esse. Pantanal em Chamas. Tá joia. Estão vendo já a minha tela, pessoal? Aqui sim. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Beleza. Esse é um especial sobre o Pantanal. Eu estou desde maio no Pantanal, gravando para a minha série Brasil Biomas. Até o mês de agosto eu estava na porção sul e este mês eu vim para a porção norte. Lá no sul também agora está começando fogo. E aqui também, quem acompanhou os jornais, os noticiários, percebeu que, e até as nossas postagens e de outros grupos, percebeu que realmente o negócio foi o maior incêndio dos últimos 40 anos. Eu venho há 40 anos no Pantanal e nunca vi algo parecido. O fogo é comum, tá, nessa região, mas não nessas proporções. A gente teve esse ano uma seca estendida, não teve cheia esse ano. Eu vou estar respondendo aqui uma série de perguntas, vou tentar ser muito objetivo, tá? É difícil ter em algumas perguntas da solução completa, né, para tudo, mas eu vou tentar ser objetivo o máximo possível. Vou pedir para que você compartilhe, dê seu like, vamos em frente, porque muita gente tem essas mesmas dúvidas. A gente fez uma enquete no Instagram e está trazendo essas dúvidas aqui. Qual é a real solução para as queimadas e como preveni-las? Ela depende de vários fatores, né? Enquanto sociedade, a gente tem que ter alteração nas leis ambientais. A gente vai ter que rever algumas leis que visam a proteger, mas às vezes dão um tiro no pé. Então, determinadas práticas que a gente vai ter que entrar em acordo, pesquisadores e também os pantaneiros, para que a gente possa executar essas práticas, e aí a legislação precisa apoiar isso, para que a gente possa evitar esse acúmulo de material orgânico altamente inflamável que vem acontecendo, porque o fogo faz parte do Pantanal, ele realmente limpa, né, esse material orgânico, só que a forma descontrolada e sem regras e a falta, né, esse ano acumulou 2 anos de seca sem cheia, fizeram com que isso aqui fosse uma bomba relógio. Então, o que é que nós temos que fazer para prevenir no futuro? Várias coisas. Mudar a legislação,
nós temos que, pesquisadores e pantaneiros, sentar junto a entender um pouco mais a natureza, os ciclos que mudaram, houve uma mudança de ciclo das sazonalidades, né? E a gente vai ter que se adaptar a isso para que as práticas pantaneiras elas entrem no momento certo para que não causem um problema gigante. A gente vai ter que, sabe, desde soluções, por exemplo, trocar as pontes de madeira por pontes de concreto. Poética a ponte de madeira. O governo do estado já está mexendo nisso, mas por ponte de concreto, porque a gente vê que um grande efetivo do Corpo de Bombeiros ficou combatendo as estruturas, né, defendendo as estruturas, infraestrutura, pontes, que era extremamente necessário, precisava ter feito, eles fizeram certo, só que isso tirou eles do combate ao fogo na mata, né, no cerrado. Então, tem uma série de medidas, e eu vou resumir isso. A sociedade precisa sentar. Setor público, terceiro setor, hotéis que estão na região, turismo, os pantaneiros e também os conservacionistas e pesquisadores precisam sentar na mesa, todos juntos, e sair com uma solução. Tá? Sair com uma solução. Já sabemos que a solução não é tirar o pantaneiro de dentro do Pantanal, e já sabemos também que não é simplesmente fazer do jeito que se fazia 300 anos atrás. Tem que mudar. O governo já está tomando algumas medidas? Sim. O governo, nós temos diversas esferas, né? Aqui eu acho que as mais afetadas são a estadual e União, né? O Estado e a União. Tanto o Estado do Mato Grosso do Sul como o Mato Grosso estão efetivamente envolvidos nisso, através do seu efetivo do Corpo de Bombeiros, que é da Polícia Militar do Estado, né, de cada um dos estados. Eu encontrei no Mato Grosso gente do Mato Grosso do Sul, bombeiros atuando aqui, então estão colaborando, estão colocando efetivo, assim como estão estudando o que é que tem que ser feito, né, através de muitas reuniões da SEMA, o pessoal da SEMA, o que é que pode ser feito. A nível federal, eu vi agora caminhões do Exército, caminhão-pipa, e uma disponibilidade de, acho que, 10 milhões de reais do governo federal. Tem que ter mais envolvimento do setor público. Tem que ter mais. Não é uma coisa, mais um fogo no Pantanal. Esse ano foi diferente, provou que foi diferente, a gente perdeu 20% do nosso Pantanal. É um absurdo. Não podemos, nunca mais isso pode acontecer. As chuvas já voltaram? Estou preocupado. Não voltaram aqui nessa região onde a gente está, não voltaram no Pantanal Norte, não nessa região de Barão de Melgaço, no Rio Mutum não, e também não ali na Transpantaneira, também não voltaram. Como está indo o resgate dos animais? Então, é muito complicado. Muita gente querendo ajudar, o resgate tem que ser um resgate técnico, né? Está sendo orquestrado ali pelo pessoal da SEMA, e ainda se bate muita cabeça, porque muita gente está querendo trabalhar, e o pessoal da SEMA tem que manter controle da situação, tá certo? E cadastrar os veterinários, biólogos, enfim, que estão trabalhando na região. E muita bateção de cabeça ainda, mas nós estamos numa guerra. E a gente precisa de bons generais. Eu acho que o grande problema, né, daqui da questão dos resgates é de colocar bons generais nesse... Quando eu falo general, não estou falando de militar, né? Eu estou falando de gente capacitada, né, para poder realmente, com esse tipo de desastre, né, e que possa estar atuando nessa frente sabendo o que está fazendo. É muito importante saber o que está fazendo. Não é tempo para amadores e nem para experimentos, né? De onde veio essas queimadas? Natural ou proposital? As duas coisas. As duas coisas. Como e onde começou esse incêndio? Tem algum responsável? Estão apurando responsáveis, daqueles que foram propositais, tá? A Polícia Federal está trabalhando. Incêndio começou lá no Sesc, Pantanal, teve outro que teve um carro que tombou numa das pontes, que também ajudou. Então, enfim, tiveram diversos focos e estão sendo apurados. Força Aérea estava presente o pessoal tinha fuzileiros navais, que eu vi, o pessoal do ICMBio, brigadistas, que fizeram um trabalho incrível de combate a fogo. E os bombeiros, eu vi. Existem muitos voluntários na linha de frente? Muitos. Existem muitas organizações, né? E aí é uma coisa que quem me segue sabe que eu bati muito nisso. Eu falei, tem muita organização? Tem. Vamos avaliar o que é que essas organizações estão fazendo e o que elas estão pedindo. Tem muita organização pedindo dinheiro, que eu acho que precisa de dinheiro para fazer as coisas, até porque nós, por exemplo, eu tô lá como documentando, meu papel não era trabalhar combatendo. Tem algumas coisas que a gente participou de alguns resgates, até auxiliando uma equipe de veterinários que estava lá e documentando isso, porque eu tenho muita experiência com animais, alguns animais específicos, né, crocodilianos, etc. A gente pode ajudar muito, né, que é onde é a minha praia, né. Mas tem muitas organizações e tem aquelas muito sérias, com técnicos muito competentes, e tem a turma que descobriu
a parte silvestre, acho que agora é muito legal para levantar grandes fundos e levantar grandes bandeiras, mas que estão ainda perdidos, né? Como algumas personalidades que foram lá e fizeram toda aquela coisa que a gente já sabe. Eu nem vou entrar em detalhes porque isso me irrita, mas é isso. Virou hype, né? Eu tô fazendo um trabalho que eu sempre fiz lá, que é documentar. Eu, infelizmente, queria documentar as onças pintadas em outra situação. Foi para lá para isso, mas o fogo estava lá e tive que documentar essa história dessa maneira. É o maior incêndio do Pantanal até o momento? É o maior até o momento. Você vai soltar esse vídeo no canal desta temporada aí no Pantanal? Vou. Como eu falei, no Brasil Biomas, são 3 programas, mês de outubro agora. Mês de outubro eles estão subindo. Foi culpa exclusiva do homem? Não é culpa exclusiva do homem. Vocês conseguiram salvar muitos animais? O fogo vai matar menos que a fome, tá? Muitos animais foram resgatados, mas agora o desafio é os que sobreviveram. Esse é o que nós temos que cuidar, né? E eles precisam de água e alimentos. Infelizmente, a gente tem que providenciar isso porque o ambiente onde eles vivem não tem mais água e alimento. Então, tem que ser providenciado. Quais as consequências sobre a vida debaixo d'água? Então, agora nós vamos ter um problema chamado dequada. O que é dequada? É a chuva vindo, isso tem que vir. Eu espero que ela não venha toda de uma única vez. Por quê? Porque senão toda essa cinza vai para dentro da água. E a cinza dentro da água, ela vai acidificar a água, tira o oxigênio e vai matar a vida que tem ali. Então, é o que chama um processo de dequada. A gente está torcendo que a chuva venha de uma forma aí compactando essas cinzas no próprio solo, né, permeando no próprio solo. Como você sabe, o solo do pantaneiro ele é um solo mais argiloso, né? Ele é mais blindado, né? Então assim ele é impermeável, né? Por isso que ele consegue manter, às vezes você pega uma baía lá que ela mantém água por muito tempo, a água que às vezes nem vem de outro lugar, ela mesmo se auto-mantém ali das chuvas, da época que subiu, né? As inundações, né, pantaneiras, acaba mantendo a água porque o solo realmente ele é impermeável. Então agora a nossa preocupação realmente, uma boa pergunta é essa. Tem como uma simples profissional de enfermagem ir ajudar vocês? Olha, hoje as equipes têm que ser compostas de gente que conhece brigadistas de fogo, né, e também pessoas que tenham biólogos e veterinários, né. Hoje a preferência é dessas profissões, por questões aí óbvias, né? Esses incêndios você acha que são provocados intencionalmente pelos fazendeiros da região? Então, esses incêndios não são só pela ação humana. Tiveram um acidente, né, como eu falei, do carro, teve outras causas, sim, agora tem gente que riscou o fósforo e falou, deixa isso aqui pegar fogo, aí a gente consegue limpar a minha área, já que eu não estou conseguindo isso de uma forma legal. Existe forma legal de fazer isso? Sim. E agora, quais as limitações? É por isso que a gente tem que conversar todos para entender aonde está realmente o problema, para que a conservação não dê um tiro no pé da própria conservação. É aquela verdade inconveniente. Gostaria de mostrar aí, isso é possível. Nesse momento tem muita gente já trabalhando, que precisamos de alimentos e água, então muita gente está doando, está fazendo... e aí não adianta mandar um saco de laranja, sabe? Tem que ser... O saco de laranja tem que ir diretamente, não dá para mandar diretamente para lá. Então tem que se organizar caminhões, então, para que a gente tenha vários sacos de laranja que possam ir até lá. Estou falando laranja, mas tem outras coisas que são necessárias também, tá? Como vai ser daqui para frente? Qual o tamanho de estrago? Boa. O tamanho de estrago hoje é avaliado em cerca de 20% do Pantanal, tá? Nosso Pantanal. O como vai ser daqui para frente é o que a gente está pressionando nesse momento. A minha luta é para isso. Veja, eu estava ali, acompanhei alguns resgates, até pus a mão na massa em alguns momentos, mas não é o meu papel esse. Meu papel é documentar, mostrar e fazer disso exemplos para que a gente, enquanto sociedade, possa olhar e dizer, meu Deus, tem algo que a gente tem que fazer aqui. Tem algo que a gente tem que fazer. A gente tem que pressionar para que esta sociedade representada pelos diferentes segmentos que trabalham, vivem no Pantanal, enquanto seres humanos, né? E aí eu estou falando o pessoal que é proprietário fazendeiro, que é pantaneiro, o pessoal da conservação, o pessoal enfim, todo o segmento, né, a parte política, né? A gente precisa sentar, quem faz as leis, etc., para sentar todos juntos, né, pesquisadores, o que é que vai ser feito agora no Pantanal? Essa foi uma lição forte e dolorosa. Espero que agora a gente tenha aprendido algo a respeito disso, né? Que a gente tem que mudar alguma coisa para frente. O que é que vamos mudar?
como vamos fazer isso, e isso tem que ser feito ouvindo todas as vozes, porque se deixar alguém de fora, vai dar problema de novo. É o que eu falei, o fazendeiro está com alguma dificuldade lá de fazer determinada coisa por causa de algum impeditivo. Claro que eu estou falando que existem os fazendeiros bons e ruins. Tem aqueles que ruins, que querem só depredar, e para esses é a lei e acabou. Agora, existem caras que assim cansaram de certas políticas e queremos mudar, né? Sentar e ser ouvidos. Nós estamos aqui há 300 anos, eles têm razão nisso também. O cara está 300 anos lá. Se hoje a gente está vendo onça pintada, porra, essas pintadas viviam mais de 90% do Pantanal é terra privada, cara. Então, se tem onça pintada lá, ela não está escondida no que tem de reservas. Ela está vivendo, entrando dentro das fazendas, andando perto dos hotéis, e a gente precisa chamar toda essa turma para entender quais serão as novas políticas daqui para frente, para que ano que vem a gente não tenha esse problema. Quanto se gasta para manter um bombeiro? Eu sei o seguinte, quanto se gasta para manter uma ponte de madeira em pé? Se gasta caminhão-pipa e no mínimo 3, 4 bombeiros para estar ali garantindo uma ponte em pé de madeira. Então, essa é uma das coisas que urgentemente a gente tem que trabalhar. Eu também quero aproveitar e lançar uma campanha. Na descrição desse vídeo tem esta campanha. Tudo vai ser esclarecido mais nos nossos vídeos. Nós temos 3 vídeos de meia hora, tem 1h30 de material que a gente selecionou para compor 3 programas que vão agora em outubro. A gente está organizando para final de janeiro, início de fevereiro, fazer o carnaval. Bom, deixa eu voltar para meus slides aqui. Tá todo mundo escutando? Ok. Ok, né? Ok. Então, gente, o que ocorreu no Pantanal foi um incêndio, né? Que é diferente de queimadas. Então, como vocês viram ali no vídeo, esse incêndio que ocorreu no Pantanal, ele foi muito maior do que já havia ocorrido em 22 anos. Então, o Pantanal, ele tem só 1%, ele é 1% do bioma brasileiro, e foram queimados 20%. Então, isso é muita coisa. Então, ele provocou um recorde de 22 anos atrás. E, em 2005, tinha registrado 1.259 focos, e esses focos passaram para 1.664, de acordo com o INEP. Então, a pergunta que tem que se fazer, por que está ocorrendo? Por que ocorreu isso no Pantanal e por que está ocorrendo? Como a gente já havia dito lá em cima, a Amazônia, ela quem gera as chuvas para todo o Brasil. E como vocês lembram, o que ocorreu com a Amazônia no começo do ano, né? Ocorreram vários incêndios também, como sempre ocorre todo ano, só que esse índice ele vem aumentando muito. Então, você pega aí o índice de incêndio aumentando, vai queimar toda a floresta amazônica. É ela que gera as chuvas em toda a região brasileira. Então, quando esse índice de queimadas aumenta, o índice de chuva vai cair. Lá no Pantanal, está numa seca terrível, não está chovendo. O Pantanal é uma área alagada. Então, o índice pluviométrico de chuva diminuiu, e com isso, o que diminuiu também? A vazão dos rios e a vazão do território alagado. Porque lá é uma área, uma planície, né? Alagada. Então, em volta tem várias montanhas ou cordilheiras que fazem com que essa água fique lá. Então, essas queimadas na Amazônia também influenciam no clima do Pantanal. Então, se não gera chuva na Amazônia, não tem água no Pantanal. Aí a gente pode se perguntar, isso foi o que está ocorrendo lá? É um incêndio é uma queimada natural ou uma queimada provocada? Como o Richard falou lá no vídeo,
é uma junção das duas coisas, entendeu? Pode ser que seja, assim, algo natural, mas provavelmente pela dimensão que tornou aquilo ali, foi algo provocado também. Então, o Pantanal, ele tem uma diversidade de espécies enormes. Ele é o santuário de arara azul lá. Então, é o lugar que mais tem arara azul no Brasil. E esses incêndios que ocorreram lá, além de ele atingir fauna, flora, solo, ele também atinge as comunidades indígenas e principalmente a população de baixa renda. Porque a população de baixa renda é aquela que é sempre mais prejudicada, né? E também influencia também o potencial turístico da região, que é muito grande. O Pantanal é muito, muito explorado em questão turística. Vamos ver. Então, quais são os impactos que esses incêndios provocam em todos esses biomas? A gente vai ter impacto na fauna, a gente vai ter impacto na flora, na qualidade do ar, na qualidade da água, no solo, atinge as populações de baixa renda e indígenas e afeta também o turismo. Quais os impactos que geram no ar? Principalmente as queimadas acompanham de desmatamento. Então, o que determina emitidas não somente na parte da biomassa, mas também na queima dessa biomassa. Porque o que acontece? Ela libera o gás carbônico. A parte da biomassa que não queima, na queimada inicial, ela também será oxidada. E também a gente tem um problema sério, que é o agravamento do efeito estufa, né? Então, isso tudo, além de prejudicar o ambiente, ela prejudica também a população, né? Porque, principalmente, a gente vive o quê? Um processo de pandemia, né? Coronavírus. Então, isso afeta o quê? O nosso pulmão e a nossa saúde. Aí vem logo em seguida, vem as queimadas, que também prejudica a qualidade do ar e a forma como você respira, o seu pulmão. Então, nós temos dois agravamentos, né? Porque essas queimadas, essa fumaça toda, ela também ela acontece no meio rural, mas ela vai para o meio urbano. Então, é um contexto muito grande, né? Além disso, nós temos o efeito estufa. Malu vai dar uma pincelada aí para vocês, falando sobre o efeito estufa. Ô, Jana, tem como colocar a tela? Coloquei. Mas não está aparecendo, não. Apareceu, não? Não. Você falou o tempo inteiro sem tela nenhuma. Ô, gente, para aí, então. Apareceu aí? Não. E agora? Está querendo aparecer. Pessoal, antes de Malu começar, eu vou pedir para os alunos, depois que os professores terminarem a explicação, ficar um minutinho que eu preciso ter um dedinho de conversa com vocês, viu? Tudo bem. Apareceu? Apareceu. Bom, gente, boa tarde para todos. Bem rapidinho aqui, porque eu sei que talvez já está ficando cansativo, né? Que vai ficando muito alongado, mas a questão da queimada é muito mais do que a gente... essa 1h30 que a gente fica aí com vocês. Vou falar bem rapidinho sobre o efeito estufa, porque é uma coisa aí que a gente vem falando há muito tempo, né? O efeito estufa já está sendo uma coisa preocupante há muito tempo. Bom, o que é o efeito estufa? Primeiro,
O efeito estufa é ruim? Não, gente. O efeito estufa, ele é necessário para o planeta Terra. Se não existisse o efeito estufa no planeta Terra, a gente não existiria vida aqui. A gente seria uma bola de neve, tá? Então, a temperatura do planeta ficava em torno de menos 40 graus Celsius. Então, não haveria vida no planeta. Então, esse efeito estufa, ele é necessário, mas só que a maneira como está agora é que não dá, porque está aumentando demais o efeito estufa, tá? O que é o efeito estufa e qual os prejuízos desse efeito estufa? Então, nós temos aqui, ó, tá? Pega umas coisas para vocês estudarem aí, vocês juntos, para chegar. Bom, nós temos o Sol aqui. E nós temos, nessa região toda aqui, ó, que está mostrando aqui, os gases do efeito estufa. Quem são os gases do efeito estufa? Principalmente o CO2, né? O gás carbônico ou dióxido de carbônico, e também o metano, que é o gás natural, o CH4, e o vapor d'água. Então, esses são os principais gases do efeito estufa. Da onde que vem naturalmente esses gases, sem ser esses que a gente gera, né? Eles vêm da própria fotossíntese, da própria respiração nossa, né? Dos animais e dos seres humanos, do nosso arroto e do arroto dos animais. Então, o gado vai lá, come, e ele acaba arrotando a gente, e também dos gases que a gente chama de pum, né? O pum também da gente tem muito metano. E isso aí, gente, vai para quê? Os gases, eles são bem pouquinhos densos. Eles são menos densos do que o nosso ar. Então, os gases, eles sobem, mas chega uma hora em cima que eles não conseguem subir mais. Porque aí, para cima daqui, ó, a densidade fica menor do que os gases. Então, esses gases, eles vão formar essa barreira aqui, ó. Então, essa barreira que está aqui é justamente desses gases. Imagine vocês dentro de uma sala de aula, tá? Com todas as janelas fechadas. Qual a barreira que tem ali para a entrada do sol, da luz? Os vidros, tá? Então, o vidro seria, dentro da nossa sala de aula, como se fosse essa barreira de gás aqui. Quem são esses gases? Principalmente o CO2, o gás carbônico, o dióxido de carbono, o metano, o CH4 e os vapores d'água. O que acontece? O Sol, tá? Ele vai mandar para a Terra, não é calor, tá? O Sol manda para a Terra luz. Então, qual é a energia que o Sol vai mandar para a gente? Luz. Então, tá aqui os raios de luz que o Sol manda. Essa luz, gente, ela consegue o quê? Atravessar essa barreira de gases. Então, a gente está lá dentro da sala de aula, a luz do sol consegue atravessar o vidro, tá? Vamos imaginar isso aí, que essa barreira de gás fosse o vidro. A luz do sol consegue atravessar. Quando essa luz, que é um tipo de energia, então a energia, ela não se cria, né? Ela não ela vai se transformando. Uma energia vai se transformando em outra. Essa luz, quando ela bate na Terra, nos prédios, no ser humano, nos animais, nas plantas, toda vez que ela acha uma barreira e ela bate, ela se transforma numa nova energia que é chamada calor, tá? Então, essa luz, ela só vai virar calor na hora que ela encontra alguma coisa para ela bater. Então, ela bateu lá, no solo, nas árvores, nos prédios, essa luz vira calor. E o que faz? Essa luz, ao virar calor, ela sobe novamente. Quando ela sobe, ela encontra essa barreira aqui, ó, de gases. A energia, que é a luz, consegue atravessar. O calor não consegue atravessar. Tá? Então, a grande parte ainda vai ter um pouco de luz que vai embora, tá? Mas a grande parte é calor. Então, esse calor ele vai ficar retido aqui, ó, entre essa barreira e a Terra. Então, é isso que faz com que a Terra ela se esquente, tá? E o que está acontecendo? Como a gente está queimando muito combustível fóssil, né? Principalmente aí os combustíveis de petróleo,
Como a gente tem uma criação enorme do bovina, que é um dos principais problemas do efeito estufa hoje, é a criação bovina, por causa que eles arrotam muito, né? Eles comem e arrotam e gera o metano, o CH4, e também através de que eles dão os punzinhos deles e também forma esse CH4, tá? Então, essa barreira que era pequena, ela está ficando cada vez mais extensa, ela está aumentando essa barreira. E esse calor, ele não está conseguindo sair mais, ele está cada dia ficando mais preso entre essa barreira e a Terra, tá? Então, isso está fazendo com que a temperatura da Terra, ela está vindo cada dia aumentando muito, tá? Então, a gente fala, nossa, que calor. Aí vem as queimadas. As queimadas está aí, ó, o CO2, a quantidade de CO2 que foi para o ar não é brincadeira, né? Então, isso tudo vem aumentando esse efeito estufa. Então, o efeito estufa em exagero, do jeito que está acontecendo agora, ele é prejudicial. Vem o derretimento da geleira, vem a falta de chuva, vem problema no próprio, muita evaporação dos rios, vem o problema no próprio mar, o mar acaba invadindo, acaba saindo, né? Diminuindo. Então, isso tudo vem problema nas plantações, na fauna, na flora, tudo isso por causa do efeito estufa, tá? Então, é só uma pincelada bem rapidinha mesmo do que é o efeito estufa. Mas coloca na cabeça de vocês, efeito estufa é essencial para o planeta. Esse exagero do efeito estufa é que está acabando com a nossa Terra, tá? Então, mais uma vez, quem é que acaba com o planeta Terra? Infelizmente, gente, somos nós, o homem, tá? Animal nenhum acaba com o planeta. Quem acaba com o planeta somos nós. E, mais uma vez, nós temos que conscientizar, tá? E lembrar do meio ambiente, que hoje é uma coisa muito importante mesmo. De tanto que o Brasil está para ser boicotado por um monte de países aí, justamente porque não está cuidando do meio ambiente, né? Principalmente esse problema da Amazonas é seríssimo, tem muitos países que estão boicotando o Brasil por causa que ele não cuida do meio ambiente dele, tá? Qualquer dúvida, é só perguntar. Prontinho, já. Tá mudo, Janaína. Pronto. Estão vendo aí os slides? Ok. Ok. Então, a gente falou aí dos impactos gerados no ar, né? A gente também tem os impactos gerados no solo. Com essas queimadas, o que acontece? O solo, ele se torna improdutivo, né? Para você conseguir recuperar ali os nutrientes desse solo, demora um pouquinho para você conseguir regular e controlar o pH de forma natural, isso vai demorar um tempo, a não ser que você use outras técnicas, né? Outras tecnologias aí. Aí a gente também tem o impacto gerado na fauna e na flora. O fogo, ele atinge gravemente toda a vida da floresta, destrói diversas espécies de fauna e diversas espécies de flora, o que acaba causando um desequilíbrio em cadeia. Porque o que acontece? Você vai lá, o fogo queima a árvore. A árvore é o quê? Ela serve de alimento para arara azul. Ela serve de habitat de casa para essa arara azul. Então, ela é um desequilíbrio em cadeia, certo? A gente também tem que pensar que ali tem várias espécies exóticas, né? Espécies em extinção, que só tem naquele local,
Então, ela também afeta essa fauna e essa flora lá. Temos os impactos gerados na população. Quais são esses impactos gerados na população? É a saúde da população em geral, né? Ela causa problemas respiratórios. A gente está aí com Covid-19, que também causa esses problemas respiratórios. Essa junção dos dois é um problema seríssimo. Ela também afeta, como eu já falei, a população de baixa renda, a população indígena, e principalmente prejudica a economia. Porque o turismo está ligado à economia. Se você prejudica o turismo, você está prejudicando a economia local. O que a gente tem que pensar além de tudo isso? Nós temos leis ambientais na Constituição que rege e protege esses locais, esses biomas, né? Então, a gente tem lá a lei da Constituição Federal, que é a Constituição Brasileira de 88. O que fala essa lei? O que ela garante à população? Ela garante que todo ser humano ela tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Você tem direito a isso, você tem direito a uma vida sadia. E isso ela impõe ao poder público e à coletividade. Então, isso é um dever do poder público, mas é um dever seu também. Você também tem a obrigação como se diz, equilibrar esse ambiente que você vive, né? Você tem que preservar o ambiente que você vive. Depois dessa lei federal, a gente tem a Lei 9.605, que é de crimes ambientais. O que a lei fala? Que toda ação ou omissão agressiva ao meio ambiente, aos componentes inerentes à sua existência, como fauna, flora e recursos naturais, sejam eles urbanos, rurais ou de propriedade privada ou pública, certo? E o caput do artigo 54 afirma que poluir em qualquer nível que tenha resultados que possam ser danosos à saúde, mortandade de animais ou distribuição de lei do artigo 54, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultam ou possam resultar os danos à saúde humana ou provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, isso causa pena e reclusão de 4 anos e multa. Ou seja, no Brasil, não é ilegal a queimada. A queimada controlada, ela pode acontecer, só que ela precisa de uma autorização. Então, só pode ocorrer a queimada controlada em meio rural. Em meio urbano, não. Seu vizinho está queimando lixo? Não pode. Só que o que acontece? A lei no Brasil, a Constituição brasileira, ela é muito bem feita, mas ela não é fiscalizada. A gente não tem fiscalização para isso. Você pega o seu fazendeiro ali que está queimando a manga. Você acha que ele vai conseguir controlar essa queimada de forma controlada? Não vai, gente. Ele não consegue. E isso vira um incêndio descontrolado. Então, esse que é o problema. Foi isso que aconteceu no Pantanal. Tem pequenos produtores que vai lá, né, fazer uma limpeza do pasto, vai fazer uma queimada. Não tem orientação para isso. Não tem a licença para isso. Vai dar problema. Isso aí é certo, entendeu? Então, o que falta hoje no Brasil, o que é? Fiscalização. Porque lei a gente tem. Então, pensamos com a gente, qual é a alternativa e a solução para isso tudo? A gente vive hoje num país em que os discursos dos membros do governo, ele incentiva o quê? A exploração, né? A gente viu essa semana aí que foram extintas leis ambientais importantíssimas, que protegem manguezais, que protegiam restingas. Então, a gente sofre o quê? A gente sofre retrocesso. Tá retrocedendo. Ao invés de fiscalizar melhor, as leis elas estão caindo. Eu não sei o que está acontecendo. Então, esse retrocesso nas leis ambientais, ela é muito perigosa. Muito perigosa. A gente tem que ter fiscalização, a gente tem que cobrar.
entendeu? Essa é a solução. E, principalmente, a conscientização da população, né? Mostrar que esses incêndios, o que eles podem causar, os problemas que eles vão ter, e aplicar essas leis de forma correta. Então, ao meu ver, o mais importante de tudo é a população se conscientizar do problema que essas queimadas vão trazer para o Brasil. Não só no Brasil, né? No mundo inteiro. E eu trouxe aqui um contexto de sustentabilidade. Porque o que é a sustentabilidade? É a capacidade de sustentação e conservação de um processo, de um sistema. É você poupar hoje para que sua geração futura tenha uma boa... Não só a geração futura, você e as gerações futuras tenham uma qualidade de vida ambiental, social e econômica bacana. Então, se você poupa hoje, amanhã o seu filho vai viver bem. Mas se você não pensar nisso, então todo mundo ferrado, né? Aí, eu queria só colocar para vocês um provérbio que eu acho muito interessante, que fala: só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto e o último rio for poluído, é que o homem perceberá que dinheiro não se pode comer. Então, é isso, gente, né? Vamos ter consciência, vamos preservar o meio ambiente que você vive, porque só assim que as coisas vão fluir bem, né? Para os nossos filhos, para todo mundo. E vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Tudo certo? Bacana, pessoal. Bom, gostaria de parabenizar os professores pela aula, né? Janaína, Genivaldo, Malu, Lucinéia, Angélica, acho que o Vidilton aí também, né? Parabéns para vocês. E nesse momento eu gostaria de pedir aos professores, né, que me deixem aqui a sós com os alunos. Gostaria de agradecer muito vocês aí, tá? E até o próximo aulão.